Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biano. No vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui no canal da Bia Maria. Olha só, estamos de volta no cenário clássico, já estou aqui em minha casa, então já adianto para vocês que por conta disso, por causa disso, hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido. Não teremos as notas novamente, porque olha só, eu estava viajando num período do jogo e assim, eu não parei para reparar os jogadores nota por nota e tudo mais. Porém, obviamente, eu sei quem foi bem, quem foi mal. Só realmente não parei para anotar, anotar as notas, para fazer todo aquele campinho bonitinho com as notinhas, porque além de gravar esse vídeo, tenho que editá-lo rapidamente, tenho que postá-lo. Isso demanda um tempo e eu também tenho outras coisas para fazer, né? Acabei de chegar de viagem, então tem mala para desarrumar, enfim, tem coisa para organizar. Ou seja, vai ficar muito tarde se eu fazer tudo isso, então hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido mesmo, só para comentar essa partida de hoje entre Corinthians e Fortaleza. Então, já vou aqui pedir para você encarecidamente, para você deixar seu like, deixe seu like, se inscreva no canal, obviamente se não é inscrito, ative o sino, tem que ativar o sino, é muito importante também, não sei se você sabia, agora tá sabendo. E escreva um comentário, é claro. Não respondo todos os comentários sempre, mas tento sempre responder a maioria de vocês. Deixem aí o comentário, deixem aí uma ideia pra gente conversar um pouquinho, pra gente falar um pouco sobre esse jogo aí, sobre o Corinthians como um todo. O último vídeo foi bem legal, né? Foi o vlog lá na arena. Se você não viu, veja. Foi um vídeo bem bacana de fazer, um vídeo que teve um final feliz, olha só que legal. Então corre lá pra ver. Porque se você não viu, é claro, e se você já viu, veja novamente, me ajude com as visualizações, compartilhe com seus amigos, com aquele seu amigo corintiano que ainda não é inscrito no canal, fala, vem ver, olha que vídeo bacana, e aproveita e já indica os outros vídeos aqui do canal também, porque são bem bacanas. Então vamos lá, vamos falar desse jogo, né? Corinthians 1, Fortaleza também 1, cara, assim, colocar a câmera aqui um pouquinho pro lado, porque tá meio pra esse lado só, isso, melhorou um pouquinho. Cara, eu vou falar pra vocês que o jogo de hoje era pra ganhar. Como eu disse no meu famoso X semana passada, né, no Twitter, antigo Twitter, semana retrasada, né? Não, passada, depois do jogo contra o Botafogo. Chegou dois jogos agora que eles têm que vencer, que é contra o Fortaleza e contra o Juventude. Mesmo o Juventude sendo fora de casa, Fortaleza em casa, mesmo com o time ali meio alternativo, tinha que ganhar do Fortaleza. E tinha mesmo, eu não vou mudar o discurso pra hoje, mas é inegável que, cara, mesmo o Dorival colocando um time bem alternativo, bem reserva ali no primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor. O Corinthians jogou melhor no primeiro tempo que no segundo, criou boas oportunidades, criou duas oportunidades claríssimas de fazer dois gols. Uma, infelizmente, acabou indo na trave, né? Que foi o chute do Angileri, e a outra que obviamente o Romero enfiou dentro do orifício anal dele para variar, que o Romero infelizmente já não é mais jogador de futebol, ou pelo menos não é mais jogador de futebol para a equipe do Corinthians, infelizmente. E cara, isso acabou pesando muito, porque eu falei pro meu pai que, poxa, se a gente quiser ganhar, tudo bem, né? Acredito que o Dorival vai colocar aí Garro, o Yuri, o Memphis no segundo tempo, mais algum jogador aí para agregar na gente, o Mateuzinho na lateral direita, que mais uma vez, né? O Mateuzinho tá longe de ser um jogador maravilhoso, perfeito, excelente, mas pro elenco do Corinthians hoje, pro time do Corinthians hoje, ele é muito titular, porque as outras duas opções são um jogador que não tem condição de jogar futebol profissional, que é o Léo Maná, não à toa que ele não foi nem relacionado pro jogo de hoje, e também o Félix Torres, que mais uma vez se provou ser um grande incapaz de jogar futebol profissional no Brasil. Eu não sei se mandar ele, quem sabe, aí pra segunda divisão da Hungria, eu acho que ele vira o craque do campeonato, mas realmente no Brasil, no Corinthians, ele não serve, e mais uma vez a gente viu isso em campo. E, cara, assim, o Mateuzinho obviamente entrou, melhorou. E mesmo no segundo tempo, quando entrou toda essa galera, o time não jogou bem, apesar de ter conseguido buscar um empate. Mas olha só, se tivesse buscado um empate, pelo menos no primeiro tempo, quem sabe ali no segundo tempo a gente teria conseguido essa virada, né? Conseguido essa vitória com esse gol no Carrilho já no finalzinho. Então, cara, é meio que inacreditável, porque o time, assim, jogou bem no primeiro tempo, tomou um gol ali logo no começo com o gol do Breno Lopes, que, cara, é uma falha de três jogadores. O principal é o Félix Torres, né? Porque ele viu que o cara tava nas costas dele, viu que o jogador do Fortaleza passou. Pra variar, ele não quer marcar, não quer correr, não é um jogador inapto de jogar futebol profissional no Brasil. Eu falo, Bel, mas não vou falar que ele é inapto de jogar futebol, porque por algum motivo esse cidadão é convocado para a seleção do Equador. A seleção do Equador não é, sei lá, a seleção da Nicarágua. É uma seleção boa, já tá classificado para a Copa, tem bons jogadores no Equador. Então, cara, assim, algumas coisas não se explicam, né? É bem verdade isso também. Então, cara, no Corinthians ele não joga futebol, já tem que mandar embora pra ontem.
O André Ramalho também é um cara que não aguenta correr, não tava pregado no chão, acho que tava com preguiça, né? Ali, primeiro, 5 minutos de jogo, pô, vou correr pra quê, né? Não correu, não conseguiu chegar na marcação. E o Hugo Souza também, que brincadeira a bola. O cara nem chutou forte, né? O jogador do Fortaleza, até esqueci quem fez o gol. O cara não chutou forte, chutou meio fraco, meio rasante, assim. Um chute que o goleiro normal assim consegue defender. Ele deitou, ele sentou no chão pra tentar defender com o pé, em vez de, sei lá, só esticar a mão. Não achava que dava pra encaixar? Pelo menos joga pra escanteio, mas não toma esse gol, né? Pelo amor de Deus. E acabou tomando o gol. E o Corinthians aí tomou o gol logo com 1 minuto, ó, com logo 5 minutos. O time já tinha conseguido chegar no ataque com um cruzamento ali rasteiro do Angileri, com o Dieguinho quase conseguiu chegar na bola, né? Quase antecipou muito bem ali o marcador do Fortaleza. Mas assim, no lance seguinte a gente tomou esse gol e no primeiro tempo, logo depois do gol, o Angileri fez um bom chute com uma boa defesa do goleiro. Depois ele conseguiu acertar a trave mais uma vez. Aquele lado do Angileri estava sendo bem, bem explorado, né? Tava bem exposto ali o Fortaleza pelo lado direito da defesa. E depois teve a chance também criada pelo Angileri, né? O Angileri hoje foi um dos 3 melhores em campo. Conseguiu criar uma boa oportunidade, acertou o cruzamento e o Romero, obviamente, isolou a bola. Tava ali um marcador nas costas dele, tudo bem, ele não tava 100% livre, mas poxa vida, ali o pé, aquela bola no pé de um jogador de futebol profissional, quem sabe assim, cai no pé do Memphis, por exemplo, assim, ele faria aquele gol, né? Até no Yuri, que hoje acabou perdendo uma grande oportunidade, né, no segundo tempo, um baita passe do Bidon, acho que ele faria aquele gol. Mas o Romero, infelizmente, não tem mais condições de jogar futebol profissionalmente, pelo menos no Corinthians, né? Como eu disse, manda ele para a segunda divisão da Hungria, que aí às vezes ele consegue jogar, né? Mas no Corinthians, infelizmente, não dá mais para ele. Assim como o Thales Magno, gente, eu nem vi ele em campo hoje. Mas outro jogador que é inútil, né? Irrita. Ou seja, mesmo o Corinthians tendo esses dois inaptos no ataque, né? Tanto o Romero quanto o Thales Magno, é um time que eu já poderia ter conseguido a virada no primeiro tempo, olha só, com um time todo ruim, todo ferrado, todo lascado, né? Pra vocês verem como é que é a coisa. Enquanto no segundo tempo, quando entrou aí sim o Memphis, entrou o Yuri, entrou o Garro, entrou o Mateuzinho, a gente fala, puxa vida, até eu tuitei, né? Agora o Dorival botou pra jogo, né? Botou pra jogo. Tá caindo todos os negócios aqui no chão, gente, perdoa. O Dorival botou pra jogo, né? Tá querendo a vitória e acho que vai conseguir, né? Porque, pô, o time jogou bem ali no primeiro tempo. O time do Fortaleza é horroroso, gente. Com todo respeito, o time do Fortaleza é muito ruim. Acho que o meio-campo deles ali, acho que tem até bons jogadores que conseguem brigar e tudo mais, mas a defesa é muito ruim. O ataque também não é nada demais, né? Pra gente ter tomado o gol lá do jogador do Fortaleza, que eu esqueci quem fez o gol, mas provavelmente eu vou tentar me lembrar. Mas acho que eu não vou conseguir, mas se eu não conseguir, vocês sabem quem é, né? Por favor, acho que vocês viram o jogo. Quem não vê também abre aí rapidinho o aplicativo de notificação e me informe aí nos comentários. Mas enfim. É... Entrou toda essa galera, a gente fala, poxa, se o Corinthians jogar o que jogou no primeiro tempo, com o trio, né? O famoso trio Jim lá, que esse nome é terrível também, né? Garro, Yuri e o Memphis, pô, acho que a gente consegue essa virada e vamos sair com os 3 pontos, legal, pra respirar na tabela, pra pontuar legal, pra conseguir sair de uma zona meio de pressão ali, né? Meio mal, meio ruim. Faz muito tempo que a gente não consegue ganhar em casa no Brasileiro, até ganhar confiança pro jogo contra o Palmeiras no jogo de volta agora no meio de semana pela Copa do Brasil. A gente fala, pô, vamos conseguir, mas por fim não conseguimos não. O time jogou pior, gente. Eu não sei o que aconteceu. Acho que depende muito do jogo. Esses 3 principais jogadores que entraram não foram bem, né? O Yuri perdeu uma boa oportunidade. O Memphis, acho que dos 3, acho que ele foi um pouquinho melhor, mas assim também um pouco lento, muitas jogadas. O Garro, acho que dos 3 foi o pior, né? Teve uma oportunidade que ele recebeu um bom passe, assim, de frente pro gol, não tinha ninguém na frente dele. Fala, pô, foi a chance perfeita aí pra ele chutar, né? Ele que fez tantos gols de fora da área na temporada passada, nesse ano também ele fez um bonito gol, não foi de fora da área, né? Se não me engano, foi dentro da área, mas pô, é um chute bonito, ele sabe chutar de média a longa distância, ele não quis chutar, ele quis fazer um passe de primeira totalmente cagado, que não ia acertar ninguém de jeito nenhum, não ia achar ninguém de jeito nenhum, porque o jogador tava mal posicionado do Corinthians. Então assim, é muita decisão errada também dos poucos jogadores que poderiam contribuir positivamente pro jogo do Corinthians hoje. Então, cara, no final ali, nos últimos 10, 15 minutos, aí virou só chuveirinho, né? Só chuveirinho na área, cruzamento do Angileri, cruzamento do Carrilho, cruzamento do Mateuzinho. Enfim, Mateuzinho que tá melhorando no cruzamento, né? Isso é ótimo. Mas, assim, cara, é meio inacreditável o Corinthians ter piorado no segundo tempo. Não tinha justificativo pra isso, né? Porque o Dorival poupou os jogadores pro jogo de quarta-feira, precisou colocar eles em campo e, sei lá, parecia que eles estavam meio com preguiça, não parecia estar muito à vontade de jogar.
né? O Garro eu achei pô, forçando uns passes, nada a ver esse lance que eu dei, que ele recebeu de cara de frente pro gol, que ele poderia ter chutado e ter feito gol, né? A gente sabe que ele sabe, a gente sabe que ele chuta bem. O Memphis também meio pesado alguns lances. O Yuri, nesse baita passe que o Bidon achou pra ele ali na metade do segundo tempo, porque ele, quando cai no pé dele, ele geralmente fazia o gol, ele perdeu o tempo da bola, não sei quem tem disso, não sei se ele perdeu o tempo da bola mesmo, se ele deixou a bola passar porque quis, enfim, não entendi. Depois ele tentou finalizar e aí já estava completamente sem ângulo, chutou totalmente para fora, ou seja, meio complicada a situação dos jogadores que hoje poderiam ter mudado o Corinthians positivamente, né? Acho que das substituições, obviamente, o Carrilho vai ganhar uma nota positiva aí, porque fez o gol do empate, evitou que a gente perdesse para esse fraquíssimo Fortaleza em casa. Hoje a derrota ia ser inadmissível, gente. Todo respeito ao Fortaleza, que até acho que se defendeu bem na medida do possível, mas assim, é um time muito ruim, com jogadores muito fracos. É, cara, não podia, ainda mais em casa, a gente jogando contra os caras em casa, não podia perder pra esses caras de jeito nenhum. E quase conseguimos perder, né? Então o Carrilho vai ganhar essa notinha positiva aí, porque ter feito o gol, né? Aproveitou ali, não estava impedido. Muito bom o oportunismo ali do jogador do Corinthians. E o Mateuzinho que também entrou bem, como eu disse, tá melhorando os cruzamentos, né? Esse cruzamento que se resultou no gol do Carrilho foi feito pelo camisa 2. Então, foi muito bem o lateral direito da equipe do Corinthians também, né? Mas os outros três, né, que a gente mais dependia aí para conseguir essa vitória, aqui não tava impossível, né? Quem viu o jogo sabe. Quem tá vendo aqui, até os comentários que eu tô fazendo sabe. Dava para ter vencido, mas não venceram, né? Não conseguiram, não quiseram. Enfim, meio complicado. E agora fica essa decisão aí, é final, é guerra para quarta-feira, tem que conseguir, tem que buscar a classificação de qualquer jeito, porque hoje se não quiseram correr, tudo bem entre aspas, né? Porque dá para ter vencido e o Corinthians não tá confortável no Brasileirão não, tá meio complicada a situação, porque tem muito time abaixo do Corinthians com jogos a menos, né? Com dois, com um, dois, não sei se tem três, enfim, mas com certeza com dois jogos a menos tem times abaixo da gente, então tá meio perigoso isso, né? Porque se um time que eu tô com um ponto a menos, mais dois jogos a menos, ganhar dois jogos já fica 5 pontos na nossa frente. Então, ou seja, é muito complicado. A gente pode ficar ali meio próximo da zona de rebaixamento. Não tá muito distante, não. É bem verdade. Pode ficar ainda mais próximo se, por exemplo, o Santos ganhar, a Vitória ganhar. Enfim, meio complicado. Então tem que abrir o olho para essa situação. Por isso que vencer hoje era muito importante. Mas concordo e acredito, e acho que todo mundo aqui sabe que o jogo mais importante mesmo é quarta-feira, e que quarta-feira vocês têm que buscar essa classificação de qualquer jeito, ganhando do Palmeiras, empatando, ou sei lá, até mesmo buscando uns pênaltis, né, quem sabe, mas enfim, tem que conseguir de qualquer jeito, porque acho que é o que o Dorival mais se depende hoje, mais se pendura hoje, e os jogadores também, né, muitos jogadores também, é na Copa do Brasil, né, se o time for, acontecer uma desgraça, e o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, cara, vai ficar muito difícil, porque o Brasileirão, assim, vai ter que fazer uma recuperação gigantesca para buscar uma Libertadores, porque realmente tá meio complicado. Eu já falo para vocês aqui alguns vídeos, né, alguns jogos que o Corinthians é isso daí, gente. É nono, décimo primeiro do Brasileirão, muito por conta dos jogadores, muito por conta de desfalques de jogadores ao longo do campeonato, os jogadores insuficientes, o elenco é insuficiente, crise de bastidores, o técnico também, o Dorival Júnior, não tá nos melhores trabalhos dele, apesar dele no jogo passado, por exemplo, ele ter acertado, hoje acho que até certo ponto ele acertou, mas também errou, enfim, é meio complicado toda essa situação do Corinthians na temporada, então depende muito da Copa do Brasil, depende muito dessa classificação na quarta-feira contra o Palmeiras, né? E tomara que classifique, estão torcendo muito para isso, vai acontecer, São Jorge quiser, enfim. Vamos ver todos juntos. Obviamente vai ter vídeo aqui de pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, jogo de volta da Copa do Brasil na quarta-feira. Só para terminar o vídeo, né? Acho que eu já falei tudo que tinha que falar do jogo de hoje, né? Não poderia ter desperdiçado essa oportunidade de perder, porque o Fortaleza é um adversário muito fraco, né? Não é à toa que tá na zona de rebaixamento, trocou de técnico, enfim, o time a gente vê que são peças bem abaixo, até de outros anos do Fortaleza, né? E tudo mais. E, cara, complicado, porque dava pra ter vencido até com os reservas, né? Mas infelizmente o Félix Torres é incapaz, o André Ramalho fez cagado, o Hugo Souza fez cagado, o Romero é incapaz, o Thales Magno é incapaz, enfim. Vou citar aqui rapidamente o Dieguinho. Dieguinho, primeiro jogo como titular, né? Cara, muito boa partida do Dieguinho. Pra mim foi o segundo melhor em campo, o melhor em campo hoje foi o Bidon. Parabéns, Breno Bidon. Acho que no primeiro tempo ali, o Bidon na esquerda e o Dieguinho na direita foram grandes jogadores ali, foram os dois melhores do primeiro tempo. O Bidon vai ficar com o melhor em campo porque ele jogou um pouquinho a mais que o Dieguinho e
E acho que até em certo ponto ele conseguiu agregar bastante aí na nossa equipe. Pô, ele deu aquele passe, bonito passe pro Yuri, né? Mas o Yuri desperdiçou a oportunidade no segundo tempo. Enquanto o Dieguinho no primeiro tempo, cara, foi bem, correspondeu bem às oportunidades, né? Sempre conseguia dar sequência no drible, driblava, corria, achava bons passes, como eu disse, teve ali antes do gol do Fortaleza, até numa jogada que ele quase conseguiu antecipar a defesa ali do time adversário, né? Quase que ele conseguiu marcar esse gol, mas enfim, boa partida do Dieguinho, cara, se mostra ser uma opção muito útil aí pro Corinthians produzir ofensivamente, né? Em vez de colocar Thales Magno, em vez de colocar Romero, Dorival, põe o Dieguinho, põe o Guinegão, que hoje, por exemplo, não tava nem no banco, mas enfim, põe esses caras aí pra melhorar um pouco, porque o Romero a gente sabe que acabou e o Thales Magno acabou, já começou, foi um dia bem legal e já acabou também, enfim. É melhor você trazer esses caras novos, que por mais que sejam jovens, a gente quer ver mais deles. A gente viu, pô, o Dieguinho agregou legal hoje, o Guinegão, quem sabe, pode fazer um gol. No geral, acho que ele fez partidas ok pelo Corinthians. Tem, hoje, por exemplo, tinha o Cauê Furquim no banco, que é um grande jogador na base, ele é excelente jogador. Vai que no profissional ele começa muito bem também, vira uma virada de chave pro Corinthians na temporada, enfim. Eu prefiro que você teste esses jogadores do que ficar colocando o Romero e o Thales Magno pra fazer cagada, pra fazer bosta. Porque, cara, eu já cansei desses caras, eu já sei que esses caras não fazem nada, Dorival. Você também já devia saber disso. Eu sei que você tá pedindo reforço, o reforço não tá chegando, mas enfim. Por enquanto, use essas novas opções. Não insista no que já tá dando errado, que já deu errado, por favor. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência, pelo carinho. O vídeo um pouquinho mais curto hoje, infelizmente não temos as notas, só falei o melhor em campo, que foi o Bidon, e o pior em campo, obviamente, é ali o Félix Torres. Mas também o Romero é ali por muito isso aqui que não é o Romero, viu? Mas o Félix Torres, por quê? Porque ele falhou crucialmente ali no gol que a gente tomou. Então é só isso mesmo. Mas se você achar o Romero pior em campo, também concordo plenamente com você, viu? Não tô querendo proteger o Romero, não. É só porque o erro do Félix Torres foi mais crucial que o do Romero, porque querendo ou não, a gente ainda fez um gol. Se a gente tivesse perdido de 1 a 0, aí sim eu teria dado o prêmio de pior em campo para o Romero. Mas como a gente conseguiu empatar, pelo menos, então aí o pior em campo fica pro Félix Torres. É isso, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Quarta-feira que vem tem, hein? Quarta-feira que vem tem. Tem jogo de volta, pô, nervoso. Só de pensar a gente já se caga todinho, mas enfim. Tem que buscar essa classificação lá na casa dos caras. Vai ser jogo dificílimo. Vai ser um dos jogos mais difíceis do Corinthians dos últimos anos. Porque, cara, vai estar uma pressão. Tudo bem que a pressão deles não é que nem a pressão nossa lá na nossa casa. Mas, pô, o time deles tem muitas opções muito melhores e até mesmo um trabalho mais longevo, mais técnico, mais bem apurado do treinador. Por mais que o Abel Ferreira tenha suas limitações e a torcida não goste mais dele como gostava antes, né? Mas enfim, é isso. Um abraço, um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu!